Olá a todos, né? Eu sou o professor Marcos, vimos para mais uma aula de biologia. Hoje a aula vai ser sobre biologia celular e eu vou resgatar alguns dos principais conceitos e das formas de organização que as células apresentam, certo, no mundo. Então aqui eu trouxe para vocês uma representação, certo? A maioria das fotos e das imagens dos registros de forma geral hoje vai ser um registro sempre de um esquema, certo? A gente vai ter sempre um desenho ou alguma representação. Por quê? Porque as células são organismos bem pequenos e eles são complexos de se obter o registro, né? Primeiro, o que é biologia celular? Biologia celular também pode ser chamada de citologia e é a área da biologia que vai estudar a célula, como a célula é construída, certo? E suas funções para os organismos. E antes de tudo, a gente tem que entender o que é uma célula, certo? Células são as unidades básicas, estruturais e funcionais dos organismos. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que todos os organismos vão apresentar unidades funcionais, né, para que esse organismo viva. Então, a vida desse organismo vai trabalhar em vários níveis, certo? Começando na célula, certo? A célula vai ser a unidade que vai construir todos os seres vivos. Muito importante lembrar, como eu já citei no começo, né, que o estudo das células está ligado sempre ao avanço tecnológico. Aqui na imagem, a gente tem o primeiro microscópio óptico que trabalhava com luz e um conjunto de lentes e um microscópio óptico atual, certo? À medida que ele foi avançando, a gente foi construindo, certo, novos conhecimentos e assim a gente foi aprimorando os estudos nessa área. Como eu falei para vocês, as células são bem pequenas, né? E eu trouxe aqui uma representação gráfica, certo? Mostrando as medidas e os comparativos. Então a gente vai ter aqui na barrinha verde, certo? Um organismo de exemplo, que vai ser um organismo visível a olho nu, uma mosca, que já é uma coisa bem pequena, certo? Abaixo do tamanho da mosca, que está aqui no limite dela, né, a gente vai ter o visível no microscópio de luz, que a gente também pode chamar de microscópio óptico, que aí a gente vai ter os nossos objetos de estudo de agora, que vão ser a maior parte das bactérias e a maior parte das células, certo? E abaixo disso tem um tópico que a gente já falou, que são os vírus, e eles vão ser visíveis apenas em microscópio eletrônico, certo? Por microscopia eletrônica, que essa é a técnica que é chamada. Certo? Aqui a gente tem uma escala, e nessa escala a gente vai ter os tamanhos, e à medida que vai descendo, a gente vai tendo mecanismos diferentes para conseguir enxergar, né, e observar como é que vai funcionar essas pequenas unidades. Vamos agora para os principais conceitos. O primeiro conceito, né, é o conceito de procarionte. Vão ser células bem simples e elas não vão possuir material genético envolto em um envelope nuclear. Então, como a gente pode perceber aqui na imagem, certo? O material genético aqui não vai ter nenhuma capa, nenhum envelope que vai circular ele e vai separar ele dos demais componentes da célula. E vai ter a ausência, outra característica desses organismos é a ausência das organelas membranosas. Então a gente vai ter poucos componentes aqui. Isso não quer dizer que ele é bagunçado, não quer dizer que ele é desorganizado, ou quer dizer que ele é inferior, certo? Só que ele vai possuir menos componentes na sua forma. Então eles estão todos listados aqui, e como vocês podem ver é um desenho muito simples, é uma representação muito simples de uma célula. Outro conceito vai ser o conceito de uma célula eucarionte. A célula eucarionte vai ser a célula que possui um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Então a gente vai ter um envelope que vai separar o núcleo, todo o material genético dela, das demais partes da célula. E vamos ter também a presença de organelas membranosas, o que vai criar uma organização celular complexa. Então, cada uma das organelas vai estar em um lugar específico, vai ter sua forma específica, vai ser compartimentalizada, certo? Cada uma vai estar num lugarzinho adequado e apropriado para que a célula funcione de forma adequada, né, e exerça todas as atividades que ela está ali para exercer. Como vocês podem ver aqui na imagem, essa partezinha aqui, né, essa seria a representação do envelope nuclear, que dentro a gente vai ter o núcleo, né? As outras organelas estão representadas em outros formatos e cada uma no seu devido local, exercendo sua devida atividade, certo? Então, o que são organelas, professor? Você falou que eles iam compor, certo, a célula. Organelas vão ser as unidades que compõem a célula
e elas vão desempenhar atividades fundamentais para o funcionamento adequado dessa célula, certo? As organelas, porém, sozinhas, elas não iam existir, não iam funcionar, porque elas precisam umas das outras, certo? Para poderem funcionar adequadamente, ou tornando mais simples, né? A célula vai ter cada uma dessas organelas como o ser humano tem cada um dos seus órgãos. Um órgão sozinho no ambiente, ele não ia funcionar. Ele precisa dos demais para que o ser humano consiga ficar existindo ok. Do mesmo jeito a célula. Todas as organelas trabalham para manter a célula funcionando ok, como ela é esperada, naturalmente. A gente vai dedicar depois um momento só para as organelas. Então eu resolvi apenas listar nessa parte todas as organelas que estão presentes, né, como conceitos, dentro das suas devidas células. Então a gente tem nessa tabela de cá a mitocôndria, os lisossomos, centríolos, plastos, vacúolo do suco celular, glioxissomos, membrana plasmática, parede celular, núcleo, ribossomo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi e os peroxissomos. Todos eles juntos vão formar uma célula, certo? Algumas dessas organelas são exclusivas de um tipo celular e outras dessas organelas são exclusivas de outro tipo celular. A gente vai ver isso agora. Os tipos celulares vão ser grupos criados para as células eucariontes, que visam dividir, certo, essas células de acordo com as organelas que estão presentes nelas. Então, vão ser células eucariontes que possuem organelas distintas entre si, também presentes em organismos distintos. Então, cada um desses tipos celulares vai ter um organismo diferente. O primeiro tipo celular vão ser as células vegetais, que vão ser células eucariontes, que vão possuir parede celular celulósica, que é uma parede que vai envolver a célula, certo? Vai uma parede externa, vai envolver e vai ser formada, na sua maior parte, por celulose, que é essa parede, ela é exclusiva, parede celular celulósica, vai ser exclusiva das células vegetais. Os plastos, que eu coloquei como exemplo aqui o cloroplasto, o cromoplasto e o amiloplasto, vão ser plastos presentes exclusivamente nas células vegetais e vão desempenhar atividades exclusivamente vegetais. E o vacúolo central, certo? Que vai ser outra organela exclusiva das células vegetais. O segundo grupo vai ser o grupo das células animais. São células eucariontes que vão possuir os lisossomos, vai ser a organela exclusiva desse tipo celular, e eles não vão possuir, certo, as organelas citadas anteriormente. Todas as outras, que eu já falei, são exclusivas dos vegetais. Certo? As células animais vão ter exclusivamente os lisossomos. E outro conceito bastante presente no estudo da citologia vai ser o conceito de unicelular, certo? Unicelular são os seres que possuem apenas uma célula e essa única célula tem capacidade de realizar todas as atividades essenciais para a vida desse organismo. Então, esse organismo vai ser só uma célula e pronto. Essa célula é autossuficiente e esse organismo vai existir tranquilo, sem maiores problemas. Como exemplo, eu coloquei organismos bem comuns na nossa vida. Aqui nós temos um bacilo, né, que está presente, é uma bactéria presente em alguns derivados do leite. Aqui nós temos um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, ele é o responsável pela doença de Chagas. E aqui a gente tem a giardia, que é muito comum os donos de pets, né, eles comprarem medicamentos contra isso, nas visitas frequentes ao veterinário. É um ser unicelular que vai afetar bastante os cães e gatos. Aí aqui, mais uma vez, os exemplos de seres unicelulares espalhados pelo planeta. Né, temos o Streptococcus thermophilus, é um nome bem difícil, para a bactéria responsável pela fermentação do iogurte. Então ela vai ser responsável por transformar o iogurte no produto que vocês consomem. O Trypanosoma cruzi, protozoário responsável por causar doença de Chagas. Né? E a Euglena viridis é a alga responsável pelo abastecimento de oxigênio, tá aqui o O2, da vida aeróbia do planeta, certo? Ela vai ser responsável por produzir esse oxigênio e liberar no ambiente. Outro conceito, dessa vez esse é um conceito que se contrapõe ao anterior, certo? Vai ser o conceito de multicelular. Como a própria palavra sugere, vai caracterizar um organismo que apresenta muitas células que estão organizadas entre si de forma complexa, né? Então, cada uma vai ter um lugar e uma função, e eles vão possuir dependência,
certo? Então, essas células, elas não vão existir sozinhas em ambientes isolados. Elas precisam umas das outras para construir um organismo, para assim poderem ficar vivas. Como exemplo, eu coloquei um loris aqui em cima e uma tartaruguinha, né? Todos esses vão ser seres que têm várias células e essas células trabalham juntas para que eles estejam vivos. Exemplo de seres multicelulares, né? Nós temos uma ave, representante das aves, um vertebrado bem conhecido da região. Nós temos os moluscos, está aqui um polvo, também vai possuir várias células. Nós temos um cachorrinho, que vai ser o representante dos mamíferos, também várias células. E como essas células se organizam? Os seres multicelulares, eles vão possuir uma organização entre essas células para desempenhar cada uma célula sua função em níveis diferentes. Então as células vão estar em locais diferentes, né? Elas vão estar fazendo coisas diferentes e assim contribuindo juntas para que o organismo funcione. Os organismos multicelulares possuem 5 níveis de organização, que vão dos mais simples para os mais complexos, certo? Esses níveis de organização vão se apresentar nesse seguinte formato aqui. Primeiro, célula. Em algum lugar de qualquer organismo multicelular vai se encontrar uma célula apenas, lembrando que ela sozinha não vai funcionar, ela precisa das demais. Quando a gente tem um aglomerado de células dentro de um organismo multicelular, né, funcionando sempre juntas, células semelhantes que funcionam juntas, temos um tecido, em seguida os órgãos, depois sistemas de órgãos, e aí sim temos um organismo. Sempre que a gente vai tratar, certo, das células, até aqui funciona a organização, o sistema de organização. Depois de organismos, aí a gente retoma para a aula de ecologia, certo, que já está disponível aqui no canal, que vai tratar sobre os níveis de organização para depois dos organismos, certo? Quando vários organismos estão juntos em um ambiente, aí a gente sai da citologia e passa para a ecologia. Vamos dar uma olhada nos níveis de organização. No primeiro nível, certo? Primeiro nível de organização, a gente vai ter a célula, que ela vai ser a unidade básica da vida, então todos os organismos vão ter uma célula, e esse nível vai poder possuir uma função específica dentro de cada organismo. Então, coloquei células distintas aqui como exemplo para a gente dar uma olhada. Essa célula vai ser uma célula do sistema nervoso. Aqui a gente vai ter células do sangue, né? E aqui a gente vai ter células de uma folha. Cada uma desempenhando sempre uma atividade específica para o seu organismo. Lembrando que a célula do sangue e do sistema nervoso são do organismo ser humano. No nível 2, temos os tecidos, que vão ser compostos, né, por várias células semelhantes em uma estrutura e função, certo? Então elas vão ser bem parecidas entre si. Elas costumam, para formar um tecido, normalmente estar próximas, né? E todas as células que compõem o tecido, elas vão trabalhar juntas para desempenhar uma função. Então aqui eu trouxe mais 2 exemplos do tecido muscular. Aqui temos um braço, o coração e parte do aparelho digestivo. Eles todos vão precisar de músculos para funcionar. Cada um desses tecidos é diferente, porque cada uma das células, como vocês podem ver aqui no desenho, vai ter características distintas. Então, elas juntas vão formar um tecido diferente. E aqui embaixo, um esquema do tecido nervoso, que no ser humano funciona para várias coisas, né? Para sentir o ambiente, perceber e tudo isso vai ser responsabilidade do sistema nervoso. Depois a gente vai ter, certo, o nível 3, que vão ser os órgãos, e aí a gente vai ter, os órgãos vão ser compostos, na verdade, por tecidos que vão trabalhar juntos para uma atividade específica. Então aqui a gente vai ter vários tecidos cooperando entre si, vamos dizer assim, para que essas atividades sejam realizadas. Então, um órgão clássico, o cérebro, né, que ele vai ter uma função específica dentro do sistema nervoso, e outro órgão, o coração, que vai ter uma função específica dentro do sistema circulatório. Após isso, a gente vai ter, certo, o nível 4, que vai ser o nível chamado sistema de órgãos, que vai ser composto por tecidos diferentes que trabalham juntos para executar uma atividade específica para o organismo. Então, esses tecidos diferentes, né, vão estar cada um nos seus órgãos, e esses órgãos vão trabalhar juntos para executar uma atividade específica nesse organismo. Aí eu coloquei aqui o sistema digestório, né, esse primeiro, onde cada grupo de tecidos vai se juntar em um local diferente do corpo. Então, a gente tem da parte de cima até a parte inferior.
e eles vão desempenhar cada uma função para que você consiga digerir seus alimentos, né? E lembrando sempre que cada um desses órgãos vai ser formado por um conjunto de tecidos. Então, temos vários tecidos trabalhando em todos esses locais. E aqui temos o sistema circulatório, um órgão que eu já mostrei, associado ao tecido sanguíneo, por exemplo, e o tecido muscular em várias outras partes aqui do sistema. E eles vão levar o sangue para o seu corpo e trazer o sangue do seu corpo, dependendo de qual rota nós estejamos observando. E o último nível vai ser o nível do organismo. São seres vivos inteiros que realizam processos básicos da vida, né, como respirar, se alimentar. E, normalmente, vemos o conjunto dos sistemas e órgãos, né, funcionando, atuando. Então, o ser humano, que já foi exemplo, é um exemplo de um ser vivo inteiro, multicelular. Ele é um organismo complexo, várias células, vários tecidos, várias funções que o ser humano pode desempenhar, funções biológicas. E essas é um exemplo bem prático do dia a dia, né, do organismo multicelular. E nós também temos um organismo unicelular, como eu já mostrei para vocês quando trouxe o conceito de unicelular. Certo? Esses foram os principais conceitos relacionados à citologia, à biologia celular. E é isso, eu vou ficando por aqui.